Dentro dos aspectos da história social em Goiás, nessa videoaula nós vamos abordar a cultura de Goiás, a cultura popular de Goiás. Vou pegar nossa canetinha aqui, cultura popular em Goiás. Lembrando a você, cultura popular, tudo aquilo que nós produzimos, mas quando a gente fala de cultura popular é aquela ideia de tradição, tá? A ideia de tradição goiana. Tá ok? Dentro dessa questão da cultura popular em Goiás, nós vamos falar primeiro da questão do patrimônio cultural de Goiás. O patrimônio ele pode ser material e pode ser imaterial. Material é a questão arquitetônica, por exemplo, imaterial as nossas festas, as nossas crenças, tá? Então o patrimônio cultural de Goiás é composto por essa parte material e a parte imaterial. Que é imaterial, igual eu falei para vocês, os eventos culturais, as festas, os nossos saberes, os nossos fazeres. Sendo conhecido e reconhecido esse patrimônio, primeiro, pelas cidades históricas e mais antigas de Goiás. Nós temos aqui a cidade de Goiás, que tem o título, desde 2001, de Patrimônio, Cadê? Patrimônio da Humanidade. E nós temos aí também Pirenópolis. O que aconteceu muito em Goiás, pode cair numa prova mais difícil, é o que nós chamamos de reinvenção da memória. Principalmente a ideia da construção da goianidade, ali no final do século passado, século XX, início do século XXI, a ideia da construção da goianidade, aquilo que nos identifica, obrigou muito os governos a desenvolver ações, políticas públicas, para que fortalecesse a ideia da goianidade, No processo de globalização, o que nos identifica é a nossa cultura. Então foi muito trabalhada a ideia de construir a goianidade. E nessa construção nós tivemos muitas invenções, nós não mentimos, nós reinventamos a memória. Então Goiás hoje, a cidade de Goiás, muito do que tem lá é uma reinvenção da memória, nesse sentido de construir a questão da goianidade. E aí a gente vai buscando, por exemplo, o empadão goiano, a Chica Doida, reformas de projetos arquitetônicos. Então, peças de outras localidades foram levadas para Goiás para falar que era de Goiás. Então, tudo isso é uma reinvenção da memória, numa perspectiva de construir a nossa goianidade, Foi justamente nessa época que, podemos dizer assim, que descobrimos ou redescobrimos Cora Coralina, Nós temos também, dentro desse patrimônio, o nosso conjunto de arquitetura Art Deco. A Art Deco, toda vez que falar conjunto arquitetônico Art Deco, é Goiânia. Centro de Goiânia, nós temos uma série de exemplos que traz aí o Art Deco. Por exemplo, o Teatro Goiânia, a Estação Ferroviária, que geralmente são construídos. O centro de Goiânia, muito ali, tem prédios dessa época, dos anos 40, 50, na construção de Goiânia, que demonstra essa arquitetura. Construções retilíneas, prédios, as cores mais claras. Então, tudo isso são exemplos da Art Deco, que está muito no centro histórico de Goiânia, já que que a gente pode falar isso, que Goiânia teria um centro histórico. Na verdade, foi diluído ali, tendo apenas algumas construções que representam essa questão da Art Deco. Tá? Muito dessa Art Deco está escondida atrás daquelas placas comerciais, daqueles prédios do centro de Goiânia. Outras questões importantes da questão cultural é as festas religiosas tradicionais. Festa do Divino, festa da Folia de Reis, cavalhadas. Essas festas religiosas demonstram geralmente heranças ainda do período colonial, mas uma curiosidade que existe em Goiás nessas festas religiosas tradicionais. O sagrado e o profano estão praticamente juntos. Festas religiosas em Goiás, sagrado e profano. Você vai numa festa, por exemplo, está aqui uma festa tradicional em Goiás, Nossa Senhora do Muquem,
né? Nossa Senhora do Muquem, é muito interessante. Muquem é a segunda festa religiosa de Goiás. Se você for lá hoje no Muquem, um povoado de Niquelândia, tem uma igreja, podemos dizer assim, cabe 20 mil pessoas. Né? No dia da festa lá, que, salvo engano, é 15 de agosto, acho que é isso, o ápice da festa da Nossa Senhora do Muquem, dá 300 mil pessoas, passa 300 mil pessoas no Muquem. Então, e é muito interessante porque do lado de cá está a igreja, do lado de cá está a barraca, o forró, a poeira, né? As festas, vamos supor, o profano. Né? Aqui está o sagrado, aqui está o profano. Né? A barraca da Niquelândia é muito bom, dá um forró muito bom. E o lema do Muquem, né? Para quem gosta, no Muquem ninguém é de ninguém. Então nós temos aí as festas religiosas, a questão do sagrado, né? O profano e o religioso está muito presente nas festas religiosas em Goiás. A gente vê isso onde? Aqui, ó, na festa do Muquem, festa de Trindade, né? A festa do Folia de Reis, o tanto que é bom o Folia de Reis. Folia de Reis você vai tocando a folia, né? E para limpar a garganta você vai tomando uma pinguinha, né? Para limpando a garganta. Então, e no final do dia ainda, você ainda tem aquelas festas muito boas, as jantas das folias aí. As folias de Reis geralmente acontecem transição de um ano para o outro, né? Final do ano, início do ano. Então, você tem todas essas festas religiosas, muitas delas são vinculadas à religiosidade católica, salvo algumas. A gente não colocou aqui como festa tradicional, mas nós temos as congadas. Aí as congadas é genuinamente uma manifestação da cultura negra, né? Mas a maioria das festas religiosas em Goiás está vinculada à religiosidade católica, tá? Com relação à riqueza do patrimônio cultural em Goiás, as paisagens naturais do Cerrado, as cachoeiras, fauna, flora, muito explorado hoje no ecoturismo histórico. Porque aí ali a história, Pirenópolis, por exemplo, turismo, cachoeiras de Pirenópolis. Então o ecoturismo histórico é muito explorado nessa perspectiva de patrimônio cultural. A cultura caipira, né, Goiás nos últimos anos tenta buscar fortalecer e manter viva essa cultura caipira. A comida típica goiana é uma comida caipira, né? E rituais e celebrações mais novas, podemos dizer assim, mais novas não digo, mais importantes, com relação a essa festa, não sei se a pronúncia é essa, Retórique, que é uma festa religiosa, não, um rito de passagem dos índios, salvo engano, Carajás. É um rito de passagem indígena, essa festa do Retórique, né? Eu não sei se a pronúncia seria essa, mas é um rito de passagem indígena, tá? Além dos artefatos de cerâmica e palha e a própria culinária, a presença dos nativos aí, né? Então esse patrimônio cultural nosso é muito rico e hoje ele está sendo muito explorado numa perspectiva mais de turismo, né? O turismo aí vem ganhando força, o turismo religioso, o turismo ecológico, o turismo cultural em Goiás vem ganhando força. A última grande inovação, está em fase de projeto ainda, é o turismo na Estrada de Ferro, né? Na área da Estrada de Ferro, na região da Estrada de Ferro, tentando resgatar um trem onde vai percorrer as principais estações ali que desenvolveram muito na primeira metade do século passado, Bonfinópolis, Vianópolis, Pires do Rio, Roncador, etc. Então, a nossa cultura, numa perspectiva para fortalecer o turismo. Então, vem muito sendo valorizada nos últimos anos. Então, o que nós falamos, né, o ecoturismo histórico, né, cidade de Goiás, né, nós temos muito isso na cidade de Goiás, também lá em Pirenópolis, né, Goiás, Patrimônio Mundial da Humanidade em 2001, tá? Pirenópolis também, aquela parte histórica de Pirenópolis, desde os anos 90 é Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Então essas duas cidades hoje representam o período colonial, desde a época colonial, e são as duas principais importantes cidades que nós temos históricas. Mas nós temos outras, Santa Cruz de Goiás, Niquelândia, Jaraguá, que praticamente são cidades dessa época, mas que às vezes não conseguiram manter esses centros históricos. Você vai em Goiás tem um centro histórico, você vai em Pirenópolis tem um centro histórico.
tá? Esse patrimônio arqueológico também, que nós já falamos em aulas anteriores, a quantidade de grafismo, né, de pinturas rupestres, principalmente na questão de Serranópolis. Além de Palestina de Goiás, Porongatuba, Caiapônia, tudo isso você vai encontrar nessas cidades, localidades, sítios arqueológicos, onde você vai ter pinturas rupestres ou oficinas líticas, que demonstram a presença de povos, de pessoas, de seres humanos, podemos dizer assim, né? Há 11 mil anos atrás. Então, também é um centro de atração para pesquisa, principalmente, esse parque arqueológico, Serranópolis, Caiapônia, principalmente. Nós também tem uma questão interessante em Goiás, do ecoturismo, a questão das cavernas. Em Goiás, você tem a espeleologia, que é o turismo, a pesquisa em cavernas, principalmente na região de São Domingos, no Nordeste, Vila Propício, ali na região de Goianésia, você tem cavernas onde as pessoas fazem mergulho, né? Tem lá o lago onde faz o mergulho, as cavernas inundadas, e a exploração de cavernas. A espeleologia também faz parte do nosso patrimônio cultural. As principais manifestações culturais em Goiás, a principal manifestação cultural em Goiás é a cavalhada, são as cavalhadas. Tanto é que as cavalhadas, além da de Pirenópolis, né, você tem a de Palmeiras, Posse, Corumbá, Santa Terezinha, São Francisco, Hidrolina, Crixás, Pilar, Jaraguá e a de Santa Cruz, eu não coloquei aqui, de Santa Cruz de Goiás, está aqui, Santa Cruz de Goiás também. Ela é considerada a cavalhada mais antiga de Goiás. É uma questão que pode cair na tua prova. Pirenópolis é a mais famosa, porque Pirenópolis inseriu na festa, podemos dizer assim, na manifestação cultural, elementos mais modernos, como a máscara. A máscara, o cavaleiro mascarado, originalmente, ele não faz parte da manifestação e foi inserido lá na região de Pirenópolis. Então, a mais antiga é Santa Cruz. A mais famosa, reconhecida hoje mundialmente, é a de Pirenópolis. O que seriam essas cavalhadas? Nós tivemos, em um dos nossos vídeos, falando, né, da guerra entre os mouros e os cristãos. Né? Portugal foi um dos primeiros países a conseguir expulsar os mouros lá da Europa. Então, nessa batalha, né, entre os católicos, cristãos e os mouros, ocorreu vários conflitos. E as cavalhadas é uma representação desse conflito dos mouros contra os cristãos. Né? No final, geralmente, os cristãos, na manifestação da cavalhada, os cristãos conseguem converter os mouros ao cristianismo. Né? Então, é uma representação de toda aquela luta entre os cristãos e os mouros, né? Ali no século XIV, um pouco antes, né? No século X, século XI, século VIII, ocorreu muito esse conflito entre os mouros e cristãos. Então, é uma representação que os europeus, quando veio para Goiás, trouxe. Agora, a folia de reis, né? A adoração do menino Jesus, segundo a saga dos três santos magos. Está muito ligado à questão da religiosidade cristã, essa peregrinação dos magos, e é por isso que a folia está bem presente no interior de Goiás ainda. Isso está no nosso imaginário, porque Goiás se modernizou, mas a folia de reis está na nossa alma, está na alma do goiano. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Nós tivemos um governo que dava esse som na toda a campanha dele. Tan, 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 tan. O Marconi ganhou muita eleição nessa questão do imaginário que isso ficou, né? A musiquinha, tan, 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 tan. Isso é a folia de reis, né? E aí a folia de reis, uma das grandes representações de Goiás. A congada é uma manifestação genuinamente negra, né? É uma mistura das crenças africanas com elementos cristãos, né? Componente religioso católico, Nossa Senhora do Rosário. Tá? Nossa Senhora do Rosário está sempre vinculada às manifestações negras. Se você for em Goiás, tem a igreja de branco e a igreja de preto.
A igreja dos pretos é a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Se você for lá em Niquelândia, tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Se você for lá em Pirenópolis, tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Então, nessas cidades antigas, principalmente, você vai encontrar muito o culto a Nossa Senhora do Rosário. O culto a Nossa Senhora do Rosário está muito vinculado à manifestação negra, tá? Em Catalão é a principal congada, mas nós temos congada lá em Goianésia, nós temos congada em Niquelândia, Pires do Rio, Goiandira. A principal é esse encontro de congadas que nós temos em Catalão, que movimenta praticamente não só a região, não só o Catalão, mas basicamente vem gente praticamente do Brasil inteiro participar dessas congadas em Catalão. Por isso o grande movimento de herança negra, né? Isso já caiu em prova algumas vezes, né? Qual que é a única manifestação genuinamente negra? São as congadas de Catalão. É legado dos negros. A catira, né, é muito presente na nossa realidade de Goiás, né? Lá na região de Minas chama de cateretê, né? Tem essa nomenclatura, Minas e São Paulo, mas é uma mistura, podemos dizer assim, dessa cultura caipira, a dança com influências indígenas, africanas e europeias. E aí surge na nossa região, no interior do Brasil. A catira é uma manifestação do interior do Brasil. O batido da viola é uma manifestação do interior do Brasil, tá? Então essas são as principais manifestações populares. A Romaria de Trindade, né, surge através da descoberta de um medalhão lá no distrito ou no povoamento de Barro Preto, que era o nome de Trindade, por volta de 1840. É uma das romarias mais antigas de Goiás, a do Muquem é a mais antiga, né? E essa romaria hoje, ela é considerada a maior manifestação religiosa do Centro-Oeste, chegando a passar, segundo o reitor do seminário lá do Divino Pai Eterno, na última festa, 2018 para 2019, em torno de 2 a 2,5 milhões de pessoas, não vamos exagerar, em torno de 2,5 milhões de pessoas. Mas basicamente quando há essa festa no meio do ano, né, basicamente no mês de julho, a cidade Goiás para essa manifestação e vem gente do mundo inteiro para participar da festa de Trindade. A Romaria de Nossa Senhora do Muquem, eu falo que eu vivi um tempo na região norte, né? Niquelândia, próximo de Uruaçu, ia muito em Niquelândia, fui na festa do Muquem algumas vezes, e na região norte ali praticamente nada acontece durante um período de 30 dias. Né? Até o calendário escolar da região é alterado em virtude dessa festa, tá? Considerada a celebração religiosa mais antiga de Goiás. Então é uma questão que pode cair na tua prova, né? Uma manifestação cultural de Goiás, considerada mais antiga essa festa, essa celebração religiosa lá do Muquem. Muquem, se você não sabe, porque naquela época antigamente não tinha geladeira. Muquem você colocava um varal, essa região é onde muqueava as carnes. Aí você colocava um varal e colocava a carne e muqueava, salgava a carne e deixava a carne desidratar. Então, muquear a carne, e lá você tem Nossa Senhora do Muquem. Hoje é um povoado, né? É um pequeno povoado de Niquelândia. Agora, as festas do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, essa festa do Divino do Espírito Santo, ela se esparramou aí para Goiás, né? É uma festa cristã, né? E é a festa de Pentecostes, tá? É hoje uma das maiores representações culturais de Goiás e faz parte do patrimônio cultural de Goiás. Essa festa do Divino Espírito Santo, que é nessa festa que também vai ocorrer aí as cavalhadas, tá? Registrada patrimônio imaterial. O que é essa patrimônio imaterial? Tá? Brasileiro, as cavalhadas. Essa festa ela é registrada como patrimônio cultural imaterial. Então essas são as principais festas de Goiás, tradicionais, né? Agora, nessa ideia de goianidade, que acontece muito no final do século XX, início do século XXI, você tem uma série de manifestações culturais buscando resgatar
essa formação ética de Goiás, a formação ética cultural de Goiás e fortalecer a própria cultura goiana. Então, nos últimos anos, vem acontecendo vários eventos, vários festivais, numa perspectiva também, além de demonstrar a nossa cultura, numa perspectiva também de gerar renda, essas manifestações culturais virarem, numa perspectiva do capitalismo, levarem renda para essas comunidades, para essas localidades. Um exemplo é a Mostra de Teatro Nacional de Porongatu, né, que acontece anualmente, praticamente já vai chegar a 20 anos, e movimenta toda uma estrutura logística, hotelaria, lá na região norte do estado, né? Hoje é uma das principais mostras de teatros do Brasil, tá? Vem ganhando força a cada ano. Outro festival importante é o Canto da Primavera. Esse é mais recente, acontece na cidade de Pirenópolis, tá? Que movimenta também o turismo da região. Festival de cinema, esse é um dos mais famosos do mundo, a ideia do FICA, é um festival dedicado basicamente às questões do meio ambiente e desde 99 acontece anualmente, né, e cada ano vem ganhando mais importância no cenário nacional e internacional, né? O encontro fortalecendo em Goiás o setor audiovisual, que ganhou muita força nos últimos anos. Outro que a gente já falou em outro momento, mas é o encontro das culturas tradicionais, dos povos primitivos do Cerrado, lá na Chapada dos Veadeiros. Lembra que eu falei para vocês do tal do turismo, ecoturismo histórico, ecoturismo cultural? Então nós temos algumas localidades em Goiás que fortalecem muito isso. A Chapada dos Veadeiros, nós temos um encontro que acontece anualmente, lá na Vila de São Jorge, na entrada praticamente do parque, lá em Alto Paraíso, que é um encontro, né, dos povos primitivos do Cerrado, os indígenas, os quilombolas, mas principalmente os indígenas, para fortalecer, para mostrar que eles ainda estão vivos, que isso se torna também manifestações de resistência. Nós, nos últimos anos, Goiás não é só música sertaneja, não é só cultura caipira, nós temos o festival, né, Goiânia Nós é Festival. Nós temos também o Vaca Amarela e nós temos também o Bananada, que são festivais de rock independente. O rock do Cerrado também está presente na nossa cultura, tá? É mais recente, mas desde os anos 90 o rock vem ganhando muita força na nossa região. Tanto é que é um festival desde 95, tá? Hoje, além do Goiânia Nós temos o Bananada e o Vaca Amarela como festivais de rock independente e cada ano vem ganhando mais força. E recentemente nós temos lá, né, uma exposição de orquídeas, né, lá na cidade de Piracanjuba, né, o antigo Pouso Alto. Então são algumas manifestações, alguns eventos que consta, né, no rol da cultura e do patrimônio cultural de Goiás e que vão se tornando tradições, né? Dentro dessa ideia de tradição, nós temos aí a culinária goiana. A culinária goiana, né, nós temos o Bariano Hortense, esse senhor, né, esse estudioso da culinária, da cozinha, a importância da cozinha goiana, né? O Bariano Hortense escreveu uma série de artigos, livros, né? A cozinha goiana histórico-receituário. Ele também escreveu um dicionário, ele pesquisa muito sobre o goianês, a maneira do goiano falar, né? Então o Bariano Hortense é um ícone da nossa cultura, tá? E aí ele demonstra nos seus escritos a mistura de culturas na culinária, né? E também a escassez de alimentos que tinha, principalmente quando chega o homem branco aqui. Principalmente quando o homem branco do século XVIII, no século XIX, a escassez de recursos alimentares e alimentícios que tinha na região. Então, o que acontece muito em Goiânia, a gente não tem, por exemplo, algum elemento, alguma questão da culinária, aqui em Goiás a gente substituiu por outra, né? Então, a culinária ficou bastante diferenciada ao inserir principalmente os frutos do cerrado. Nós tivemos nos últimos anos toda uma devastação do cerrado. E agora, graças a essa valorização da cultura, da culinária, existe todo um projeto, a Embrapa está envolvido, várias instituições de pesquisa envolvidas, com pequenas agriculturas, no sentido de
resgatar esses frutos, ou de permanecer essa questão dos frutos aí, principalmente para o uso da culinária. Nós temos em Goiás, uma das empresas que mais cresce no Brasil, os frutos do cerrado, né? Picolé de piqui, picolé de cajá, cajamanga. Então, essa empresa, hoje, Frutos do Brasil, ela favorece também o pequeno produtor, ao invés de desmatar, produzir os frutos do cerrado. Então, tem vários projetos nesse sentido na nossa região, fortalecendo aí a cultura caipira, graças à presença aí da questão da culinária. Nós temos vários restaurantes na capital, por exemplo, que valorizam essa ideia da culinária goiana, tá? Pratos típicos da cultura goiana, muito prato disso, no sentido muito prato criado no sentido de fortalecer a goianidade. Não é que são pratos que lá do século XVIII. Por exemplo, a questão da Chica Doida. A Chica Doida é um prato da região, salvo engano, de Jataí, sudoeste, né, que não é tão antigo assim. É um prato mais recente, mas que hoje a Chica Doida representa aí a cultura goiana. O empadão goiano também, né, essa ideia do empadão goiano também é uma criação no sentido de fortalecer a goianidade. A pamonha, agora, a pamonha é uma manifestação que é muito interessante, porque a pamonhada, você faz pamonha, não é para comer a pamonha, porque só quem participou de uma pamonhada para saber o que é isso. Porque quando você vai para esses interior da vida, vamos fazer a pamonhada, reúne famílias, reúne as pessoas em torno, né, de fazer a pamonha. Então, quando você vai fazer a pamonha, envolve toda aquela gente ali que está reunida. Os homens vão lá no milharal, pega a pamonha, corta, aí reúne menino, mulher para descascar, para tirar o pelo, aí para ralar o milho, aí as mulheres vão se reunindo em torno dos tachos de pamonha. Então a pamonhada é muito mais do que comer a pamonha, é um ato social. Então a gente vai fazer uma pamonhada lá em casa esse final de semana, reúne as famílias, a família para poder participar desse processo, né? Então a pamonha, realmente a pamonha desde lá do século XIX, ela faz parte dessa ideia dos goianos. É um ato social fazer uma pamonhada, muito mais do que comer a pamonha, né? A questão do leitão à pururuca, arroz com piqui, aí sim, o arroz com piqui também é uma questão genuinamente goiana, tá? Porque o piqui em outras regiões existe também, né? Minas, por exemplo, as pessoas geralmente não comem. Em Goiás a gente passa a comer esse piqui, né? A carne de lata, né? Você matava uma vaca, chamava os vizinhos, um porco, e aí você coloca essa carne de lata e vai comendo ao longo, né, podemos dizer, de meses aí, tá? O frango com guariroba, né? Nós temos lá a Aurilândia, a capital da gueiroba, o guariroba, também é um fruto aí típico do Cerrado, é um palmito amargo, né? E é muito bom. Agora, nos últimos anos, você tem em Goiás, no sentido de fortalecer a goianidade, a cultura, as etnias que fazem parte formaram o nosso povo, aí você tem vários festivais que vão surgindo. Nós temos alguns tradicionais, né? Além de Nova Veneza, né? Cultura Nova Veneza, fundada aí por italianos, né? A colônia italiana em Goiás. Anualmente eles vêm desenvolvendo, né, o Festival Gastronômico de Nova Veneza, né? Lembro uma vez que fui visitar Nova Veneza, é difícil chegar quando tem esse festival em Nova Veneza, que é muita gente caminhando para lá. Mas é um festival gastronômico muito interessante que movimenta toda a economia, fortalece a questão ética, cultural do local, né? Agora, um dos mais antigos que a gente tem é a festa da melancia de Uruana. Eu, quando menino, olha para você ver, eu fui nessa festa de melancia, da melancia Uruana. É muito interessante a competição de quem chupa mais melancia, entre outras questões. Então, Uruana, Nova Veneza, Pirenópolis vem ganhando muita importância, São Simão, né? É outro festival gastronômico. Recentemente, nós temos aí, o estado de Goiás, na perspectiva do turismo, cria
tipo uma rota de festivais gastronômicos, né? Me fugiu agora, tem o Oxente aqui em Teresópolis, que é festival de comidas, a importância dos nordestinos na região. Então, o festival gastronômico visa, além de mostrar e valorizar a cultura popular, os grupos étnicos que formaram Goiás, né? Visa também trazer renda para aquelas localidades. Essa questão aqui na Assembleia Legislativa de 2006, organizado aí pela UEG, né? Universidade Estadual de Goiás, modernização como processo, modernização de Goiás como processo, se vincula ao domínio tecnológico e se associa ao crescimento das cidades. Aconteceu isso muito em Goiânia, principalmente. Goiânia, nos anos 60, 70 e 80, explodiu a população, né? Redefinindo as relações sociais e culturais com o campo, né? O que a gente fala é que Goiânia cresceu, mas aquela herança cultural, aquela herança do campo ainda persiste, né? E muita gente que é de Goiânia, que mora em Goiânia. A pessoa mora em Goiânia, mas quer comprar uma chacrinha para o final de semana, poder, às vezes, lembrar ou reviver na memória aquilo que ela, às vezes, ainda não viveu, né? Mas é muito vinculada essa ideia rural a Goiânia ainda. Capital do agronegócio, a capital rural do país. A Globo gosta muito de fortalecer isso. Toda vez que vai falar de Goiânia, a pessoa tem que botar um cinto, tem que botar uma camisa xadrez, estou indo para Goiânia e bota um chapéu. Aí vai fortalecendo ainda mais essa capital country do país, né? Mas isso vem mudando muito nos últimos, podemos dizer, 20 anos, né? Então, acerca desse processo de modernização e essa nova relação com o campo e com a cidade, acerca desse processo é incorreto afirmar. Em Pirenópolis e em Goiás, as duas cidades mais antigas, podemos dizer que a gente tem do ponto de vista histórico, cultural, a cultura local foi transformada em atração turística. As festas tradicionais, tanto de Goiás como Pirenópolis, reinventaram tradições em novo contexto. É verdade ou falso isso? É verdade, principalmente em Pirenópolis, elas reinventaram as tradições. Exemplo, por exemplo, da máscara inserida no processo das cavalhadas. Então essa aqui é uma verdade. A modernização da economia goiana, que aconteceu principalmente na segunda metade do século, modernização da economia de Goiás é basicamente a partir dos anos 70, 1970. Está associado ao desenvolvimento da agroindústria. É verdade, a agroindústria é essa integração da agropecuária com a indústria. Isso acontece em Goiás a partir dos anos 70. Cujo impacto reduziu o número de trabalhadores no campo. Isso é uma verdade. A agroindústria vem gradativamente reduzindo o número de trabalhador no campo, né? Na medida que você praticamente tinha toda uma comunidade vivendo em pequenos sítios, lá na zona rural, aí vem a soja, mecaniza, esses pequenos sitiantes vão ter que ir embora, né? Então a agroindústria gradativamente vai reduzindo o número de trabalhadores no campo, principalmente porque a agroindústria é mecanização, né? Ao assumir funções de metrópole, concentrando serviços na área de saúde e educação, a sociedade goianiense, Goiânia, capital, rompeu com a identidade rural que definia a cidade. Isso é verdade ou falso? Isso é falso. Goiânia, mesmo crescendo, né, assumindo essa função de metrópole, centro comercial, uma capital regional, porque Goiânia é mais do que capital do estado de Goiás, é uma capital regional, vem gente do norte, vem gente do país inteiro, principalmente comércio, né? Nós estamos hoje, chegando ao final de semana, no final de semana Goiânia lota para fazer gente vem do país inteiro comprar, principalmente confecção, ali na região da 44. Então Goiânia cresceu muito, oferecendo serviço de saúde, de educação, vários outros tipos de serviço, mas Goiânia ainda não rompeu, né? Principalmente em alguns bairros de Goiânia, a ideia ainda da hospitalidade, a ideia das vizinhanças, em alguns bairros de Goiânia é muito presente ainda essa identidade rural. De vez em quando você vê em Goiânia ainda folia de reis, aqui em Goiânia, folia de reis,
na época das folias de reis, andando pelos bairros de Goiânia. Então, Goiânia não conseguiu romper ainda com essa identidade rural. Por isso é considerada a capital country, a capital mais sertaneja do Brasil, né? Que o diga as músicas sertanejas que nos identifica por aí. Então, essa questão aqui, ó, Goiânia não conseguiu romper com essa identidade cultural que identificou Goiás durante muito tempo. Tanto é que você quer ver isso, basta ir em São Paulo, né? Tem muita gente em São Paulo, conhecidos meus lá de São Paulo, que acha que tem porco e galinha ciscando aqui em Goiânia ainda. Né? Eu falo São Paulo como referência, mas os grandes centros, Rio, né? Quando você chega lá falando porta, portão, porteira, aí os caras falam lá do Goiás. Né? Então, a gente não conseguiu ainda romper com essa identidade. Eu sempre brinco, deve ser muito culpa ainda do Milton Pinto e Tom Carvalho, que são dois ícones da cultura de Goiás, que se veste como caipira e fez muito sucesso aí na TV Globo, por exemplo, representando Goiás, né? Moacir Franco, né? Naquele personagem, né? Que ele representa o Jeca Gay da Praça é Nossa. Então, essa identidade cultural, as pessoas do centro pensam isso da gente, e Goiás ainda não conseguiu romper. Vem mudando, mas não conseguiu romper essa identidade cultural que nos, podemos dizer assim, que nos identifica. Então essa aqui é que é incorreta, essa aqui é falso. Goiânia não rompeu com isso aqui ainda. Agora, essa é verdadeira, a modernização de Goiás vem diminuindo cada vez mais os trabalhadores na zona rural, né? A modernização da agricultura redefiniu o espaço urbano, isso é verdade, porque à medida que a modernização da agricultura acontece, o homem do campo vem para a cidade. É por isso que a gente fala, a modernização da agricultura promove a modernização de Goiás. Porque até os anos 70 nós estávamos na roça, caçando, comendo piqui, comendo tatu, pescando. Mas aí veio a soja e obriga a gente a vir para a cidade. E aí ocorre o quê em cidades igual Goiânia? Uma certa expansão muito grande ali nos anos 90, surgindo bairros muito longe. Então há toda uma reestruturação urbana, porque essas pessoas são expulsas, o tal do êxito rural, e vêm para a cidade. Alargamento das periferias, né, limites do modelo fundado com a exclusão do trabalhador rural. É isso que nós acabamos de falar. As pessoas vêm e vão morar em bairros da região noroeste de Goiânia, Fim Social, Jardim Nova Esperança. A região noroeste, que tem em torno de 600 mil pessoas hoje, é muito fruto desse processo, né, de surgimento de periferias. Tem um exemplo nacional, o filme do Zezé de Camargo e Luciano. Eles moravam lá na região de Lagolândia, onde está a Santa Dica, né? Eles saem de Pirinópolis, então, e vêm para Goiânia. Onde eles vão morar? A casinha, né? Aquela casinha lá da Vila Mutirão, feito de placa de muro. No filme mostra claro isso. E onde está a Vila Mutirão? Lá na região noroeste. Então, não estou dizendo que é 100% verdade, né? Mas a grande parte das pessoas que saíram da zona rural nos anos 70, ali nos anos 80, vieram para Goiânia em busca de trabalho, principalmente na construção civil. O filme também mostra isso, onde o pai do Zezé de Camargo e Luciano foi trabalhar na construção civil e morar na região noroeste. Então, nós estamos aí, essa questão aqui é verdadeira, falsa. Goiânia não conseguiu romper, né? Mesmo aí, nós estamos em 2020, nós estamos aí mesmo mais de 15 anos dessa questão, Goiânia ainda não conseguiu romper com essa identidade rural que identifica Goiânia. Isso muito se deve a uma série de fatores. Eu gosto muito de lembrar, quando a Globo fala de Goiânia, sempre mostra essa perspectiva rural. Então a gente finaliza por aqui, né? A cultura popular em Goiás está muito vinculada à questão rural, está muito vinculada à questão da religião. Cultura popular está muito vinculada à questão da religião, todas essas manifestações culturais de Goiás. E vinculada ao mundo sertanejo, né? Ficamos por aqui e a gente continua na próxima videoaula.